Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$ 3.000 por mês ou mais com artesanato em garrafa de vidro. E o tema da live de hoje é como você pode criar um negócio lucrativo com ecobijuteria em casa, né, Evandro? Isso, e assim pessoal, a gente pensou nesse tema principalmente para você que pretende gerar uma fonte de renda, talvez uma fonte de renda extra ou até mesmo sua principal, investindo pouco. A gente sabe muito bem, quem acompanha a gente aqui no canal, a gente sabe que a gente sempre vem falando aqui, vem mostrando oportunidades de como que você pode pegar um pedacinho de vidro e transformar esse pedacinho de vidro em uma fonte de renda para você. Então, nesse caso aqui, nessa live, a gente vai te mostrar uma oportunidade bem interessante, onde investindo pouco, investindo o mínimo, você vai conseguir sim um ótimo retorno financeiro em sua própria casa. Acho que é isso. E o legal disso que a gente vai falar aqui é porque assim, a maioria das pessoas que fazem bijuterias, elas fazem peças assim muito semelhantes uma das outras e com isso ela tem dificuldade de se destacar no mercado, né? E muitas vezes a pessoa acaba brigando por conta de preço, por conta desse problema. Então assim, a pessoa às vezes fica, como é que eu posso dizer? A pessoa não cria algo novo a ponto dos clientes quererem pagar mais, hein? Suma é isso. Tentar dar uma amenizada. Porque tem coisa que não tem que amenizar. Olha só, a gente não está criticando aqui, pessoal. É muito importante vocês, crianças de plantão. Não serve para os adultos isso que eu vou falar, mas as crianças de plantão que entendem que toda vez que a gente cita alguma outra função, alguma outra área, a gente está criticando, não é dessa forma. Os adultos entendem. A gente utiliza essas informações de outros mercados também, hashtag potinho de manteiga, como referência para que a gente possa mostrar para vocês e esclarecer para muitas pessoas que se vocês sempre ficar na mesmice, querendo copiar o que o coleguinha está fazendo, querendo fazer igual o que outra pessoa está fazendo só porque lá está dando certo, muitas vezes isso pode ser um baita de um tiro no pé. Eu sei disso porque durante algum tempo, quando a gente estava iniciando a linha de acessórios, a gente até pensou em fazer algo semelhante a outras peças de outras pessoas, mas já desde o início, desde quando a gente começou, a gente já tinha muita ciência de que o nosso era novo, a nossa área de atuação, aquilo que a gente estava criando era muito novo, e se a gente parasse o nosso tempo, parasse a nossa criatividade para tentar copiar o que outras pessoas estavam fazendo, provavelmente a gente poderia pegar aquilo que a gente havia criado novo no mercado e descer ao nível de ter que brigar por preço. É justamente isso que a gente falou. Quando você criar alguma coisa nova, diferente no mercado, eu não ia mostrar isso daqui, mas como a gente colocou aqui na mesa, olha só. Quando você cria algo novo, diferente no mercado, a chance de você ter que brigar por preço, principalmente no começo, sendo que foi você quem criou, você que colocou aquele produto novo no mercado, são mínimas. É claro que você, como um bom artesão barra artista que você é, a ponto de desenvolver algo novo, diferente, e fazer com que isso seja vendável no mercado, você vai se tornar referência de muitas outras pessoas, eu ia falar crianças, de muitas outras pessoas, muitos outros artesãos que estão surgindo e vão buscar em você uma referência para que eles também possam pegar o produto deles e trazer para o mercado. Nesse ponto aqui, pode ser que eles queiram copiar algo que você está fazendo. Até aí tudo bem. Mas o nosso intuito é fazer com que você, meu coleguinha, minha coleguinha, crie algo novo. Porque a gente sabe que muitas pessoas que acompanham a gente conhece muitas pessoas a ponto de fulano se curtiu nossa foto.
né, lá no Instagram a gente sabe bastante, conhece bastante o rostinho já. Então a gente sabe que muitas dessas pessoas que acompanham a gente, que estão se inspirando na gente para poder criar algo novo, essas pessoas têm total capacidade, total potencial de criar algo diferente até mesmo do que a gente vem mostrando aqui no canal. E é o que muitos deles estão fazendo. Acho que eu já falei demais, deve ter dado uma devagada legal aqui. Não, tá tudo legal. E tipo assim, gente, por mais que você ache que tipo assim, não tem necessidade, mas se você de fato, você quer ganhar dinheiro com ecobijuteria, fazendo no conforto da sua casa, você tem que ter um diferencial, você tem que ter algo novo, né? Algo diferente dos tradicionais, porque senão você vai brigar por preço. E quando você cria algo novo, por exemplo, a pessoa olha para uma peça dessa aqui, ela já sabe que ela não vai pagar menos de R$100. Tá? Agora, se você está oferecendo para um público que não entende esse valor da sua peça, ou se você mesmo tem a crença dentro de você que, pagar R$100, R$140 em um colar é caro, você tem que primeiro fazer meio que uma limpeza cerebral, para não falar uma lavagem cerebral em você, porque como que você vai... Porque senão, o que acontece, gente? Você já vai começar o seu negócio contando que não vai dar certo, porque você não pode medir o preço da peça que você faz, né? A gente não ia nem falar sobre isso, mas já que o Evandro falou isso daí, eu quero só para concluir, você não pode medir o preço que você vai vender a sua peça pelo seu bolso, tá? Não é porque você não tem dinheiro para comprar uma peça dessa que você acha que outras pessoas não vão ter, porque aí você já começa errando. É tipo aquele vendedor que você vai na loja, eu vim ver um tênis. Aí o vendedor já chega, tem promoção, mas quem falou que eu quero promoção? Eu não pedi promoção, eu vim ver tal tênis. Ou senão você vai na loja, o vendedor já chega falando, tá meio carinho, né? Ou as coisas tão difíceis, né? O vendedor já tem aquela crença limitante dentro dele. Se o cliente chegou para comprar o tênis, determinada peça, ele já sabe quanto que ele vai pagar. Então, cuidado com as crenças limitantes que você tem dentro de você, porque senão, gente, qualquer negócio que você vai começar não vai dar certo. Porque primeiro, você tem que se limpar, tipo, meio que fazer uma limpeza dentro de você, parar com esse tipo de pensamento, começa a observar. Dá uma visitada nas lojas e vê como que o vendedor te atende. Muitas vezes o vendedor te atende dessa forma. Tá caro, né? É meio caro mesmo, né? Ele fala. Então, assim, sinal que às vezes até você não achava caro. Aí ele falou que é caro, aí você começa a falar, né? Então, gente, entenda que você não pode medir o valor da peça que você faz, da bijuteria, de acordo com o seu bolso atual, pelo menos atual, beleza? Não sei se serve para você, beleza. Se não serve, deleta isso que a gente falou aqui. Mas é importante você setar isso dentro da sua mente aí. E aí, gente, quando você faz uma bijuteria, uma ecobijuteria, você automaticamente já se destaca das bijuterias tradicionais. Por quê? Aqui a gente vai frisar sobre as ecobijuterias feitas com vidro de descarte. E o que é vidro de descarte? É pergunta? Vidro de descarte é basicamente tipo assim, uma janelinha do vizinho quebrou, ele pegou, janela de vidro que eu falo, ele pegou aquele vidro e jogou fora, ou colocou para que o pessoal da limpeza desse um fim nele. Quebrou, sei lá, uma mesa, o dono da mesa vai lá e coloca a mesa para que o pessoal da limpeza leve ela embora. Enfim, vidro de descarte é todo aquele material que foi criado para uma determinada função, olha eu sendo nerd aqui, que foi criado para uma determinada função de vidro, essa função já não é mais necessário e esse material já não é mais utilizado para aquela função, dessa forma é descartado, muitas vezes de forma inadequada. Então a gente com bons artesãos sustentáveis, ecoartesãos, criando nomes aqui, a gente vai lá, observa aquela matéria, aquele vidro, não somente como vidro, como o que realmente é, mas como a possibilidade de ser, ou seja, aquele vidro não é só vidro, é matéria-prima, gratuita. E aqui é onde a gente começa a entrar... Essa frase é minha. Matéria-prima gratuita. Mas beijinho é meu, você faz assim. E aqui a gente já começa a entrar também no baixo investimento, porque
só aguenta aí. E não somente esse tipo de vidro, gente, mas também eu tenho certeza que se você for na vidraçaria aí da sua cidade e fala com o cara da vidraçaria, pergunta pra ele, o que você faz com os retalhos de vidro que sobra da sua vidraçaria? Muitas vezes sobra tanto retalho que ele nem sabe o que fazer com aquilo. Então, esse vidro também é vidro de descarte. Eu tenho um porta-retrato lá em casa que eu não uso mais. Sabe aquele vidro que você quer jogar fora? Isso é um vidro de descarte. Ou, tô caminhando na rua e encontrei um pedaço de vidro. É um vidro de descarte, tá? Então, a gente tá falando desse vidro. Nós vamos falar aqui, nesse vídeo, especificamente sobre esse vidro. Inclusive, como a gente falou aqui do camarada lá que corta vida, vidraceiro. Do vidraceiro, a gente sabe, pessoal, que tem muitas pessoas que, diferente da gente que encontra vidro na rua, já vai lá e pega. Tem muitas pessoas que não fazem isso, talvez por questões de saúde, por questões de higiene ou porque o nariz é empinado. Acho que não era nem para mim ter falado isso, mas se você tem o nariz empinado e não pega vidro na rua somente porque tem o nariz empinado, eu não estou falando com você. Você é uma exceção. Tá? Você que acompanha a gente é uma exceção disso aqui que eu tô falando. Tô falando de outras pessoas que podem ter o nariz empinado. Então, assim, você pode ir no vidraceiro. Por quê? Porque você pode ir no vidraceiro e pedir para ele talvez alguns retalhos de vidro ou guardar alguns retalhos um pouco maiores. Porque, de fato, ele não vai utilizar aquele vidro para mais nada, a não ser que surja algum trabalho que é bem difícil, onde ele vai cortar somente pedaços pequenos. Aí sim ele vai utilizar, mas caso contrário, aquele retalho de vidro que ele não vai utilizar pode acabar sendo, de certa forma, um problema para ele, porque ele vai ter que arrumar uma forma de descartar aquele vidro ou aquela quantidade de vidro de forma... Não, vai ter que arrumar uma forma de descartar. E ele não pode fazer isso de qualquer forma. Tem algumas leis que proíbem ele, alguns fazem isso, mas proíbem ele de fazer isso daí. Então, você pode talvez até montar uma parceria falando, vidraceiros, arruma tais pedacinhos de vidro, os pedacinhos aqui um pouco maior que, sei lá, eu te dou um brinde, te dou... Enfim, você pode combinar alguma espécie de parceria para que ele possa guardar uns retalhos talvez um pouco maiores que servem mais para você e aí sim você retribuir de alguma forma, seja criando alguma peça ou até mesmo questão financeira, não sei. Questão financeira acredito que não vai ser necessário. Você pode estar se perguntando assim, Gisele, Evandro, nossa, mas quanto? Vou precisar de tanto vidro assim, do jeito que você está falando, da impressão que precisa de um caminhão de vidro. Gente, para você fazer um colar ou um jogo, um colar, um brinco, um anel, um pedacinho de vidro desse tamanhozinho assim, pronto, já é o suficiente. Então, para você fazer a bijuteria feita com vidro de descarte, você não precisa de uma tonelada de vidro. É um pedacinho de vidro só. Eu tenho certeza... Gisele, não arrumei nem um vidraceiro, não arrumei nem um pedacinho de vidro. Pega um quadro, um porta-retrato aí da sua casa, tira a fotografia e usa esse pedaço de vidro. Não, falando em quadro, tem... Aqui tem como que é aquelas lojas de R$1? De R$1,99? Tem umas lojas, geralmente é conhecido como R$1,99. Tem umas moldurazinhas bem pequenininhas, tem só um pedacinho de vidro. R$2 que você paga nessa moldura, você tira somente o vidrozinho, você já tem uma plaquinha como essa daqui. Já faz mais de R$200. E você investiu quanto? Em matéria-prima, R$2. E ainda tem uma moldura aí para talvez você brincar um pouco com ela também. Então não precisa daquele exagero de vidro. Inclusive tem gente, eu vou falar uma coisa aqui, que tem até aluno nosso, que antes de saber fazer o negócio, já vai arrumando os vidros, a família já não aguenta mais olhar para aquele monte de vidro em casa e a pessoa ainda não faz nada com o vidro. Gente, eu sei que às vezes quando a gente está começando um negócio, a gente se empolga. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer bijuteria há muitos anos atrás, não era nem com vidro, eu me empolgava, eu comprava aquele monte de coisa, não sabia nem como é que eu ia usar, para que eu ia usar. E outra, gente, quando você está trabalhando com peças exclusivas, você não pode ter aquele monte de coisa igual. É diferente, é a exclusividade que faz a diferença. Além da sustentabilidade, é a exclusividade que vai fazer o cliente pagar mais por uma peça. Então, assim, não sai, gente, comprando aquele monte de coisa, tá? Então, serve para o vidro e para o material também, para a matéria-prima. Inclusive, você falou aí alguma coisa de vidro, tem muitas pessoas... aliás, dos alunos que
sair pegando um monte de vidro. Pessoal, um detalhe aqui, não estava no roteiro, mas já que a gente está falando aqui de vidro, de aluno pegar vidro, de você pegar vidro na rua, tem 2 tipos de vidro que você não utiliza no processo de criação de bijuterias, pelo menos com vidro de descarte. Com vidro de descarte. O primeiro deles é o vidro temperado. Então, Evandro, como que eu consigo identificar um vidro temperado? Se você está andando na rua, linda e belo, olha para o lado, vê uma placa de vidro, pensa, nossa, uma placa inteira na rua, assim no cantinho, e você quer pegar ela, você pretende pegar, chega até lá. Se na placa de vidro tiver com as bordas arredondadas, tudo bonitinho, e em algum lugar nos cantos tiver alguma escrita com uma tinta que se você raspar a unha não dá para tirar, as chances desse vidro ser temperado são gigantescas. Ou seja, você só consegue utilizar esse vidro no processo de criação de bijuterias ou qualquer outro processo se você quebrar ele. E, como vocês bem sabem, o vidro temperado, você não consegue cortar ele. Você tentou cortar, ele já esfarela todinho. Em suma, para você utilizar o vidro temperado nesse tipo de processo, você vai ter que usar os cacos de vidro. E o processo é um pouco diferente. Acho que você falou 2, o vidro... E o laminado. O laminado, ele tem 2 chapas de vidro e no meio das 2 chapas tem uma espécie de película que une essas 2 chapas. Evandro, mas como que eu identifico o vidro laminado? Você pega a placa de vidro também, assim como o temperado, as chances de você achar a placa inteira são maiores. Se ela estiver quebrada, ela não vai soltar, os cacos dela não vai soltar, ela vai ficar meio preso. Então, você chegando na placa de vidro, é só você, vamos supor que aqui é a placa. Você vai olhar nessa parte aqui, ó, no canto da placa. Vamos supor, empresta aqui o seu telefone. Aqui, ó. Isso, aqui a folha. Vamos supor que aqui é a placa. Você vai olhar aqui, ó. Ela não quis pegar o telefone dela. Você vai olhar aqui, ó. Se você perceber que existem 2 placas de vidro e uma película no meio, esse vidro é laminado. E ele é um pouquinho mais chato do que o próprio vidro temperado, porque para você cortar esse tipo de vidro, ele até pode ser cortado, mas para você cortar esse tipo de vidro requer um processo um pouquinho mais complicado do que simplesmente arrumar uma plaquinha pequenininha. E eu acho que eu já dei uma devagada. Então já fui tão longe. Tudo isso, gente, vidro laminado e vidro temperado, deleta da sua mente, que você não tem necessidade de querer vidro dessa forma nesse momento, porque você tá começando. Então, se você for no vidraceiro e pedir um pedacinho de vidro para ele que ele jogou fora, assim, que ele não vai usar pronto, já é o suficiente, você não vai ter dor de cabeça, beleza? Então, foca nos retalhos do vidro aí com o vidraceiro, no vidraceiro. Uhum. Você ia falar alguma coisa de preço, quando eu te cortei. Vixe. De preço. Não lembro. Mas vamos continuando. Se eu lembrar, eu volto aqui. Então tá bom. Aí, gente, eu deixei anotado aqui algumas coisas que é pra gente não esquecer de falar. A gente já falou, então, que aqui nesse estilo de ecobijuteria, o nosso foco aqui é vidro de descarte, que é esse vidro que você pode encontrar um pedacinho aí no vidraceiro, né? E aí, qual que é a vantagem de você fazer as ecobijuterias? Qual que é a vantagem? Gente... Você ia perguntar para mim, eu tava no preço aqui. Qual que é a vantagem, gente? Eu já falei um pouco sobre isso quando a gente começou o vídeo, mas vou falar um pouco mais. Quando você faz uma ecobijuteria, não é só a bijuteria pela bijuteria. Ela tem toda uma história, um motivo por trás da peça. É claro que várias coisas contam, o design, a estética, a qualidade da peça, tudo conta. Mas, além disso, ela tem um histórico, um porquê, um motivo de você estar fazendo aquela peça. Então, qual que é o motivo que a gente trabalha com vidro de descarte? A gente está contribuindo para que esse vidro não vai parar em qualquer lugar. E por mais que você pense, mas será que esse vidro vai parar em qualquer lugar? Gente, se você não faz isso, começa a fazer. De tardezinha, dá uma caminhada, principalmente nos dias que o pessoal que limpa, que recolhe os lixos, que nesse dia, que pelo menos aqui a gente mora, um dia sim, um dia não, que o pessoal recolhe o lixo. Nesses dias, dá uma caminhada aí pela rua.
não sei se for de manhã ou se é à tarde que eles vão, dá uma caminhada e observa se não tem vidro jogado por aí. Ou vai em terreno, esses terrenos vazio, terreno baldio que não tem nada, dá uma olhada. Começa a observar que você vai notar que o tanto de vidro que tem jogado por aí de uma forma inadequada, de uma forma errada. Então, isso faz com que você se destaque do mercado, você se destaque das demais bijuterias. Então, quando você vai comprar, vai lá, tem 10 peças. Uma é feita de pérola, não sei o que lá, outra é feita de não sei o que lá. Então, você entende que quando você coloca a sua bijuteria e fala, essa é uma ecobijuteria, é feita com vidro de descarte, eu tenho uma parceria com uma indústria têxtil, eu uso, além de usar o vidro de descarte, eu ainda uso os tecidos da indústria têxtil para fazer essa peça aqui. Eu uso fio de malha também, que é um resíduo, né? Inclusive aqui no canal tem vídeo onde eu ensino você a fazer a base do colar com fio de malha. É um vídeo muito antigo, onde ninguém ainda nem fazia colar com fio de malha. Eu comecei a fazer, hoje tem um monte, se procurar na internet, tem várias pessoas ensinando você a fazer colares com fio de malha, mas na época não tinha. Então é bacana. Então quando você conta para o cliente, para de coçar a testa. Quando você conta para o cliente isso, você já se destaca. Então a pessoa já começa a olhar diferente para aquela peça das demais peças. Então, uma das vantagens de você fazer a ecobijuteria é por esse motivo. Você se destaca dos demais com o seu diferencial. Fora isso, o design, a estética da peça, né? Geralmente, o artesão, quando ele está fazendo um colar, ele está ali, ó, preso naquele colar, fazendo aquela peça exclusiva. Por exemplo, esse pingente aqui, ó, não existe no mundo inteiro nenhum pingente igual esse daqui. Então, você tem que mostrar isso para o seu cliente. Falar, olha, essa peça é exclusiva, é feito manualmente, né? Então, esse também é outro detalhe muito importante que faz a sua peça se destacar, se tornar também uma vantagem de ser ecobijuterias. Fora isso, tem pessoas também, por exemplo, que têm alergia de certos tipos de metais. Então, por exemplo, se você focar as suas ecobijuterias, Gisele, eu vou usar o pingente feito com retalho de vidro, né, vidro de descarte, e a base eu vou usar só o fio de malha. Então, o que acontece? As pessoas que têm alergia não vai ter problema nenhum em usar só peça, porque aqui a base vai ser o fio de malha e o pingente. Nesse caso aqui tem os metais, então já não daria. Então, só para você entender, tudo depende também do nicho que você vai focar. Mas essa é alguma das vantagens que eu tô lembrando agora também, se tiver alguma você lembra, de você fazer a ecobijuteria. Sem contar que, gente, essa questão do meio ambiente está muito em alta e assim, gente, a tendência é cada vez mais. Tem muitas coisas acontecendo, pode ser até que a gente faça algum vídeo falando sobre isso, sobre o que está acontecendo hoje em dia no meio ambiente, na tecnologia, que está alavancando cada vez mais e vai continuar alavancando esse mercado da sustentabilidade, da reutilização de materiais que você já extraiu do meio ambiente, utilizar eles de uma forma que você possa empreender e ganhar dinheiro com aquilo e no conforto da sua casa, né, Evandro? Isso. Bom, não tenho nada para falar a respeito disso, não. Então, eu acho que eu já falei aqui da vantagem. Eu quero falar o seguinte, gente, porque você pode estar pensando assim, Gisele, eu já conheço vocês, conheço o canal de vocês já faz um tempo, eu entendi que vocês estão mostrando uma oportunidade de trabalhar com vidro de descarte, né, porque geralmente a gente fala da garrafa de vidro, mas aqui a gente está focando no vidro de descarte também, que é uma forma sustentável de você construir um negócio do zero no conforto da sua casa. Eu já entendi isso, mas o X da questão é que para começar a derreter o vidro eu vou precisar investir em um forno, e geralmente um forno para muitas pessoas, para uns é caro, para outros é barato, mas a média de um forno de fusing, se você for comprar um forno novo, você vai pagar em média R$5.000. Um usado você consegue até por R$2.000. Mas, gente, aqui nessa ecobijuteria, a gente quer focar, talvez você já sabe, talvez não, mas a gente vai focar na mufla. O que é a mufla? A mufla é um mini forno de fusing que você usa em conjunto com o micro-ondas. Nossa. A mufla não é forno de fusing. Forno de fusing é o forno de fusing. A mufla é só a ferramenta que trabalha em conjunto com o micro-ondas. Você vendo que ele tá me corrigindo, gente? Não, é porque o forno de fusing, enfim, é um forno de alta temperatura.
Mas vocês entenderam, né, gente? É um negocinho assim, que parece um negocinho, um tupperwarezinho, que você enfia ele dentro do micro-ondas e ele vai derreter o vidro. Então, assim, a mufla, ela é uma ferramenta, assim, muito mais barata. Não é um forno de fuso, igual o Evandro falou, mas é um negócio, é uma ferramenta que vai te ajudar a criar suas peças, né? E assim, gente, por mais que você pense assim, mas quando você olha pra mufla, eu mesmo, quando a gente comprou nossa primeira mufla, eu olhei pra mufla, porque a gente já tinha trabalhado com vários tipos de forno e a gente comprou a mufla pra gente testar e fazer algumas coisas. Eu olhei pra ela e pensei assim, meu Deus, né, Evandro? Você lembra quando a gente comprou? Por que você tá franzindo na testa? Não, tô lembrando. A gente comprou a mufla, a gente pensou assim, meu Deus, principalmente o Evandro. Mentira, Evandro não, eu. Pensei assim, meu Deus, será que esse negócio vai dar certo? Será que a gente vai conseguir fazer peças bacanas com esse negocinho aí? E, gente, muitas vezes a gente julga o negócio sem conhecer, né? Até mesmo porque, tipo assim, como a mufla ainda é um negócio meio que novo, né, Evandro, aqui? Assim, não é que é novo, começou a ser divulgado não faz muito tempo, tá certo? Isso. A mufla, ela vai se voltar antes de 2018, por aí, era um negócio bastante restrito somente para um grupo de pessoas, digamos assim. Então, a partir de 2018, não estou falando que foi a gente que fez isso, não estou afirmando nada desse tipo, mas foi a partir de 2018 que o conhecimento sobre a mufla, sobre a possibilidade de derreter vidro utilizando o próprio micro-ondas e melhor, em casa, começou a ser expandida. Em 2019, em meados, mais para o final de 2019, a gente adquiriu nossa primeira mufla e a partir disso, meu irmão, a gente já começou já começamos a mostrar peças, já começamos a mostrar processo, começamos a explicar mais sobre como que funcionava isso lá nos primórdios do canal. Inclusive, como a gente falou, se você voltar lá atrás, você vai encontrar muito material onde a gente realmente mostrava a peça e explicava exatamente como que funcionava. Hoje em dia, talvez a gente não está explicando muito para não ficar uma coisa muito repetitiva, porque uma vez que a gente explicou, a gente agora está focando em como que você pode utilizar todo esse conhecimento que a gente passou para vocês, para que você possa gerar renda em sua própria casa e investindo pouquinho. Inclusive, quando a gente comprou nossa primeira mufla, foi exatamente para isso, para a gente testar e mostrar para as pessoas que dá sim para ela começar o negócio dela investindo pouco, utilizando o micro-ondas, que geralmente todo mundo tem. Se não tem, dá para comprar um micro-ondas usado e começar o seu negócio. Então, tipo assim, não tem desculpa. Porque, tipo assim, geralmente as pessoas sempre dão desculpa. Eu não tenho dinheiro para começar. Não sei o quê. Então, aí a gente pensou numa solução do que a gente poderia fazer. E aí o Evandro começou a testar a mufla e deu super certo. Então, assim, dá para fazer peças incríveis, bijuterias, ecobijuterias incríveis, utilizando a mufla. Então, para você fazer ecobijuteria, você vai precisar de um espaço bem pequenininho na sua casa, a mufla e, para começar, né, e os retalhos de vidro que você consegue aí em qualquer vidraceira. Então, não menospreze a sua mufla. Se você saber manusear a sua mufla corretamente, fazer a manutenção dela corretamente, ela vai durar muito tempo. A nossa mufla tem quantos anos? A gente comprou no finalzinho de 2019. Acho que em outubro de 2019. Então, e a gente está em 2023 e a nossa mufla está intacta. Tinindo. Então, é claro, como vou frisar aqui de novo, você tem que saber utilizar. De vez em quando a gente recebe umas fotografias. A gente recebe umas fotografias aí de umas muflas que eu falo, meu Deus do céu, porque a pessoa compra. Porque assim, gente, olha, por mais que é fácil o que a gente ensina, não é que é fácil, é simples, mas você tem que praticar. Não é de uma hora, gente, eu não quero enganar ninguém. Não é de uma hora para outra que você vai começar a fazer um pingente lindo, maravilhoso como esse. Você tem que treinar, tudo você tem que treinar e tudo é treinável. Só que se você ficar na sua zona de conforto, você não vai para lugar nenhum. Então, assim, só para fechando aqui, né? Então, assim, é possível criar as peças lindas, maravilhosas, desde que você treine, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, às vezes a pessoa vê o pessoal aí mexendo com mufla e a pessoa, às vezes, começa a pensar, meu Deus, deve ser super fácil, vou colocar o vidro lá dentro, ligar 20 minutos no micro-ondas e pronto, o vidro vai derreter. Aí acaba
acaba com a mufla. Então, de vez em quando, a gente recebe umas fotinhas, né? Acaba fazendo caquinha, porque, pessoal, a gente mostra aqui no canal, como a gente falou, olhando a gente fazendo, parece ser muito fácil. Parece ser exatamente isso. Cortei o vidrinho, pintei lá com uma tinta, enfim, pintei com uma tinta, coloquei ali dentro, coloquei essa programaçãozinha, pronto. A minha peça vai sair bonitinha, mas não é bem por aí. Inclusive, eu falei tinta aqui. Tem pessoas que mandam mensagem no meu Instagram perguntando falando, né, que foram numa casa de artesanato, viram lá uma tinta para vidro e compraram aquela tinta para vidro. Chegando em casa, tirou foto do tubinho, hashtag Acrylex, mandou para mim, perguntando qual que é o vidro que ela pode utilizar aquela tinta para derreter no micro-ondas. E aí quando a gente fala nenhum, porque essa tinta não é do tipo fundente, não é a tinta especial, a pessoa fica um pouco chateada, porque ela já comprou. Mas aí quem falou para ela comprar? Quem indicou para ela comprar? Porque quem acompanha aqui o nosso canal, quem acompanha a gente sabe muito bem, a gente sempre frisa. Pessoal, o material que é utilizado, as tintas utilizadas na vidrofusão são tintas para vidrofusão. Não é aquela tinta que a gente vai ali no seu João da esquina e compra um potinho e acha que vai fazer maravilhas. Não, tudo que dessa área aqui, isento alguns mínimos materiais, tudo é feito e projetado especificamente para esse tipo de trabalho. Então acho que você entendeu quando a gente quer dizer que tipo, é simples, mas não é que não é fácil, é praticável. Você tem que praticar para o negócio ficar bonito, tá? Em qualquer coisa. E tipo, gente, quer coisa mais gratificante do que você começar fazendo um negócio? E eu até falo para as alunas, para elas guardarem, eu me arrependo demais quando a gente começou a fazer as bijuterias, de não ter guardado algumas bijuterias. Inclusive não tem nem muita foto, porque eu sabia que não estava ainda do jeito que eu queria, então eu nem gostava de tirar muita foto. Mas eu me arrependo, porque é tão legal você olhar para quando você começou, para como você está agora. Tipo assim, eu tava assim, eu achava que eu não ia conseguir, e olha como é que tá a minha peça hoje. Olha por quanto eu não vendi nessa peça. Tem coisa mais gratificante do que isso? Fora que o conhecimento, a experiência que você adquire quando você está seguindo o processo, não tem preço e ninguém tira de você. Então é muito importante esse processo. Então eu tenho certeza que da mesma forma que a gente conseguiu, né, Evandro, você também consegue, seguindo o processo e o passo a passo. Isso. Inclusive a gente tem a gente tem um curso que se chama Bijuteria de Valor 2.0, que é um curso que a gente ensina como você criar ecobijuterias no conforto da sua casa, utilizando a mufla, tá? Com vidro de descarte. Então aqui embaixo tem um link e vai ter um vídeo onde eu vou explicar que esse vídeo só eu que estou fazendo, só eu que fiz. Eu vou explicar tudo certinho, o processo de confecção da ecobijuteria, o que você precisa para fazer uma ecobijuteria, um negócio lucrativo no conforto da sua casa. Então, se você tiver interesse, clica no link para você assistir esse vídeo, né, Evandro? E você ia falar mais alguma coisa? Não. E a respeito do preço, não lembro se era exatamente isso que eu ia falar no começo lá, mas vamos fazer aqui um comparativo, uma continha básica, só para vocês verem o quão lucrativo é essa área. Eu sei que toda vez que a gente fala aqui de bijuteria, na grande maioria das vezes a gente sempre frisa essa questão do baixo investimento e o retorno financeiro alto. Mas olha só, por exemplo, vou citar aqui esse colar aqui da Gi como exemplo. Você lembra quanto que você pagou nessa corda? Mas será que foi uns R$5 o metro? Por aí. Vamos chutar alto, vai. R$10 o metro. Não, acho que R$10 é muito. Não, mas coloca R$10. R$10 o metro dessa cordinha aqui, ó. Vamos tentar fazer exatamente esse mesmo colar aqui da Gi. Essas ferragens aqui, R$1 cada. R$1 cada tem quantos? Não sei. Só tem aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. R$6. Ó, R$10 mais R$6. Aqui atrás tem os entremeio? Tem. Esse terminal, ele é meio grossinho, então você vai pagar nele uns R$2. R$2,50 o par.
Mais 5 reais, então. Não, 2,50 é o par? O par. E 1,50 do fecho com a argolinha, que é um fecho meio grossinho. 1,50 do fecho. Mais 1,50. Então, ó, só de material aqui para você confeccionar esse exato colar aqui, ó, 10 mais 6, 16. 2,50 mais 1,50, 4 reais? Isso, 16 mais 4, 20 reais. 20 reais para você confeccionar esse colar aqui. Mas o vidro de descarte, que é de graça, de pigmento aqui, é gasto mais ou menos 10, 15 centavos. Então dá 20 e 15. 20 reais e 15 centavos. De energia, para você fazer esse daqui utilizando a mufla, uma peça como essa daqui dá para fazer num tempo aí aproximado entre 6 e 8 minutos. Pessoal, e aqui um aspas gigantesco. 6 e 8 minutos é o tempo que eu e Evandrinho levo para fazer uma peça dessa. Eu ensino exatamente como que você pode calcular o tempo da sua mufla para que você não exacerbe no tempo. Então, 6 a 8 minutos. Em um micro-ondas de 800 watts, que é o que eu utilizo, esses 6 a 8 minutos vou gastar, acho que nem 15 centavos, mas eu vou colocar aqui 20 centavos, vai. Então, para fazer uma peça como essa aqui, é gasto R$20,35. R$20,35 para fazer um colar como esse daqui. Aí eu pergunto para você, se você visse um colar como esse daqui, com esses detalhes aqui, para vender, você pagaria somente R$20,35? Será que você não pagaria R$40 nele? Será que você não pagaria 60, 70, 80? Quando a gente fez esse colar aqui, eu lembro que ela fez outro colar utilizando a mesma corda. Era outro modelo e eu lembro que esse modelo foi vendido por mais de R$120. Então, supondo que, mas aqui eu estou falando desse modelo aqui, supondo que se eu vendesse esse modelo aqui a R$120, eu gastando somente R$20,35 para confeccionar ele, olha só a porcentagem de lucro que tinha. Isso, 100, não, porque eu ia falando em porcentagem. Eu já gosto do cash money, R$100 de lucro. R$100 de lucro. Aí você fala, Evandro, mas será que é lucro? Sim. Por quê? Eu vendi por por R$120, eu gastei R$20,35. Claro que tem o meu tempo e tudo, mas esses R$100 é livre do investimento que você fez para confeccionar ele. E o outro colar que a gente vendeu não era tão charmosão quanto esse daqui, era um pouquinho mais simples. Porque a G é assim, pessoal. A gente faz a gente faz a peça, dá ideia não, a gente faz a peça, ela monta o colar, eu, Evandrinho, criei a peça pensando, nossa, essa peça aqui vai dar para vender por uns 140, 180, nossa, tem um mosquitinho aqui chato, 105, 180, R$200. Quando eu vejo, tá a boneca desfilando para cima e para baixo com um colar no pescoço. Mas, gente, e aí? Ela vai falar que é o marketing. Não, é claro que é o marketing, mas assim, tipo assim, gente, tem algumas peças que eu lembro exatamente dos modelos das peças, porque a gente não gosta de fazer muita... a gente não... Tipo, mesmo que, tipo, primeiro que é uma peça única, não dá pra você ficar replicando. Mas, assim, tem peças, assim, que o Evandro fez, por exemplo, o pingente foi feito só uma vez. E eu lembro do pingente, assim, os detalhes do pingente. E, tipo assim, eu levava pra vender e pensava, tomara que não vende esse colar, tomara que não vende, que eu vou pegar que eu vou pegar ele pra Isso mim. É novidade, isso eu não sabia. Olha lá. Que eu vou pegar ele pra mim, meu. Mas, assim, a primeira coisa que a pessoa olhava era aquele colar, porque, tipo, era lindo, maravilhoso. Então, assim... Tinha um que era de uma árvore. Nossa senhora, tinha um, mas não vou nem falar, porque senão... Enfim, tem alguns modelos de colares que a gente faz que dá pra usar dos dois lados. E é bem bacana. Então, tinha um colar que de um lado ele era uma silhueta de uma mulher e do outro lado ele era tipo como se fosse... Eu não lembro o que era do outro lado. Mas era assim, era um pingente, gente, maravilhoso. Que se eu fosse vender esse colar hoje, eu não ia vender por menos de R$200. Pensava, meu Deus, tomara que não veja, mas
Foi um dos primeiros que a gente vendeu. Mas só pra fechar aqui, gente, então assim, se você fizer um colar desse, digamos que você faz... Para que você tá... Deixa esse bichinho aqui. Digamos que você faz faculdade, gente, você não precisa nem ter um lugar pra você expor. Eu sei porque quando eu fazia faculdade, quando eu fazia eu fiz colégio agrícola e eu fazia, desde essa época eu já fazia meus artesanatos. Eu levava pra escola e lá mesmo eu vendia. Se você faz faculdade, na minha época que eu fiz faculdade, eu não levava, porque enfim. Mas se você leva uma peça dessa na faculdade, que mulher que não vai querer comprar? Então você já pode começar o seu negócio fazendo na sua casa, levando na sua faculdade ou no seu trabalho e pronto, já começa a faturar. E o legal é que quando você começa assim, gente, por experiência própria, quando você começa assim, você vai estudando o seu produto. Sabe, não acha que você vai começar a fazer seus produtos e já vai ficar milionária. Nossa, já vou ganhar 10 mil reais por mês. Não, porque é um processo. No começo você vai fazer, não vai ficar bom. No começo, se você vai fazer, a pessoa vai olhar assim, meio, ai, que negócio tá muito legal, não. No começo a pessoa vai falar mal, a pessoa vai falar que tá bonito, mas não compra. Só que o importante é você ter esse feeling do tipo, o que ela tá olhando? Que tanto essa mulher pega nesse terminal? Que tanto que essa mulher pega? Tem alguma coisa errada. Você vai começando a observar, você começa a enxergar o seu negócio com outro olhar. E aí, quando você vai fazer a peça, você já vai modificar. Então, a primeira já vai ser diferente, a segunda já vai ser diferente da primeira. A terceira vai ser diferente da segunda. E aí você vai melhorando as suas peças. E automaticamente você vai aumentando o valor das suas peças. Então, você não precisa, até recomendo, não faça um monte de peça de uma vez. Não, porque você vai estar estudando o seu público, você vai estar estudando o gosto do seu cliente. Quando a gente começou, eu já cansei de falar aqui no canal, o Evandro fazia as peças dele e eu fazia as minhas. Lava elas de novo, mistura. Olha lá. Não, mas fala. O Evandro olhava, fazia as peças que era mais extravagante que essa daí, mais ou menos nesse estilo para mais extravagante. E as minhas, mais ou menos nesse estilo. Mais ou menos nesse estilo. Caso vocês não tenham percebido, eu tô usando um colar, de tão discreto que o bichinho é. Não, mas tudo bem, o masculino pode ser assim, mas ele fazia uns negocinhos assim, feminino. E aí ele olhava, gente, juro pra você, ele olhava pra minha peça e falava, meu Deus, que coisa feia. Não, ele não usava a palavra feia, ele falava, nunca que eu usaria uma peça dessa, eu lembro até hoje. Talvez seja pior do que feio. Não é pior do que feio. Nunca que você usaria diferente, né? Enfim, ele falava, nunca que eu usaria uma peça dessa. Eu falava, vai vender. E não vai. Aí chega, 2 horas depois, a mulher com um monte de dinheiro aqui, vendeu, tudo. Olha as suas pecinhas aqui, voltou. Então assim, era legal, porque você imagina, se eu tivesse ido pela cabeça dele e pensado, é verdade, não vai vender, não vou fazer mais não. Né? Ou ele pensar, não vou deixar nem essa menina fazer mais, vou fazer só do meu estilo, porque as dela não vai vender. Tudo é teste, tudo é experiência. Às vezes você faz até até peça, tudo bem que esse vídeo não é de peças grandes, mas é de bijuteria, mas até uma peça grande você faz e pensa, meu Deus, peça linda, maravilhosa, vai vender rapidinho e não vende. Então, tudo você tem que fazer e testar, e melhorar, fazer, testar e melhorar. E você vai adquirir isso na prática ou aprendendo com quem já praticou. Por isso que a gente dá várias dicas aqui para você. Você não precisa passar por todas as coisas que a gente já passou. Inclusive, se você ainda não quiser passar por todas as coisas que a gente já passou, é só você comprar o curso que a gente tem aqui para vender. Não, gente, é um comercial, meio uma publi, mas é verdadeiro. E é barato também esse curso. Inclusive, nem sei se a gente vai continuar vendendo por esse preço, porque é um preço de pré-venda. Mas são todas coisas que a gente vivenciou, que a gente experimentou. É o bijuteria de valor? O bijuteria de valor. 2.0. Então, assim, são coisas que a gente vivenciou, que a gente experienciou. Então, segue essas dicas que a gente está falando, que eu tenho certeza que você vai se dar bem com esse mercado de ecobijuteria, que você pode fazer com vidro de descarte e no conforto da sua casa. Então, se você quiser saber mais sobre isso, clica no link aqui de baixo.
Não vai gastar nada, você vai só assistir o vídeo, vai entender melhor sobre o que a gente está falando aqui. E se você tiver interesse, você adquire. Se você não tiver interesse, eu tenho certeza absoluta que só com o vídeo, você vai ficar assim, ó, se você for assistir à noite, você não vai conseguir nem dormir depois, que somente vai ficar, meu Deus, com tanto de coisas legais que dá para você fazer, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Evandro? Não. Quer falar mais nada, não. Então tá bom, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser mandar vou copiar aquilo que o Guto fala, deixa uma mensagem de carinho aí pra gente. E até mais, gente. Grande beijo. Até mais. Valeu.